Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Irmãos, se assentem no nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, você que tem as Escrituras Sagradas, livro do Gênesis, capítulo de número 22, primeiro livro das Escrituras, Gênesis, capítulo de número 22, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Lembrando os nossos queridos irmãos que nós estamos nesta campanha maravilhosa, poderosa, haja a paz dentro de teus muros, e o Senhor nos deu direcionamento para que nós tratássemos no decorrer da campanha, dentro deste propósito, com os 7 nomes redentores de Deus. É isso que nós vamos fazer nesta noite. Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro versículo, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos? Amém? Fecha a tua Bíblia, volte agora a tua atenção aqui para o altar. Tem uma palavra do Senhor para o teu coração nesta noite. Eu quero aqui fazer uma pergunta. Porventura há alguém entre nós que você está hoje pela primeira vez na campanha? Você não pôde estar nas 2 noites anteriores. Nós temos alguém aqui que não estava nas noites anteriores. Temos algumas irmãs, temos aqui algumas pessoas, temos aqui. Sejam bem-vindos, nesta campanha, uma campanha de bênção, uma campanha de poder. Mas eu quero aqui repetir muito rapidamente, até para posicionar cada um dos nossos irmãos que estão conosco pela primeira vez, de repente você em casa também, hoje pela primeira vez na campanha. Esta campanha, irmãos, é uma campanha que desde a primeira noite nós dissemos, depende de um posicionamento de cada um de nós. Diferente às vezes de outras campanhas que nós fazemos, e de repente nós chamamos as pessoas à frente, oramos por ela, colocamos as mãos sobre a cabeça e, enfim, proclamamos a bênção, a vitória para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho. Essa campanha é uma campanha que Deus colocou no meu coração, onde nós
cada um de nós, todos os dias, devemos nos posicionar em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Amém, igreja? Amém. É cada um de nós orando pela nossa casa, é cada um de nós orando pela nossa família, né? E disse também, quero repetir aqui, esta prática, né, que nós fazemos, não deve também acontecer apenas durante a campanha. São 7 semanas e durante 7 semanas eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pela minha família. Não. Esta campanha aqui é só um direcionamento que Deus nos deu, mas essa prática ela deve ser permanente. Essa prática ela deve ser contínua, de nós orarmos e buscarmos ao Senhor em favor do nosso lar. Amém, irmãos? Na primeira noite, nós falamos a respeito de um dos nomes redentores de Deus, Jeová Samá. Jeová Samá significa o Senhor está aqui, ou o Senhor está ali, né? Ou ainda o Senhor está presente. E o que nós dissemos pelo Espírito do Senhor, naquela mensagem, é que se nós queremos a bênção do Senhor para a nossa vida, se nós queremos a bênção do Senhor no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos da presença do Senhor. Amém, irmãos? Não há como nós desejarmos as bênçãos, aquilo que o Senhor pode fazer, se Ele não estiver presente. Então o Senhor precisa estar presente na nossa vida, o Senhor precisa estar presente na nossa casa, o Senhor precisa estar presente na nossa família. E o Senhor falou conosco também, que para atrairmos a presença de Deus, pelo menos 3 coisas são importantíssimas. A primeira dela é a santidade. Amém, irmãos? Se queremos a presença do Senhor na nossa casa, a nossa casa tem que ser uma casa de santidade. Por isso nós precisamos policiar aquilo que entra dentro da nossa casa, aquilo que nós ouvimos dentro da nossa casa, aquilo que nós vemos dentro da nossa casa, aquilo que nós falamos dentro da nossa casa. Você entende isso, irmãos? Eu sei que entende. A minha casa, a tua casa, a nossa casa deve ser um lugar onde o Senhor tenha prazer em estar. E a própria palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Se o pecado faz separação entre o homem e Deus, a santidade atrai a presença de Deus. Amém, igreja? Então a primeira coisa para que nós possamos ter a presença do Senhor é a santidade. Em segundo lugar, precisamos louvar a Deus. O que é o louvor? O louvor é a expressão da alma em gratidão àquilo que Deus tem feito por nós. Não obstante as lutas e os problemas que todos nós passamos e enfrentamos, eu sei disso, eu passo, você passa, nós não somos diferentes, mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém, igreja? Às vezes nós, seres humanos, nós temos a tendência de olhar para aquilo que ainda está faltando, de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, de olhar para as promessas que ainda não se cumpriram. É verdade. Há coisas que eu ainda estou esperando, há coisas que você está esperando, há coisas que nós gostaríamos que já tivesse acontecido, mas ainda não aconteceu. Mas não é porque ainda está faltando alguma coisa que o Senhor não tem feito nada por nós. Ao contrário disso, nós podemos declarar como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E se nós reconhecemos que Deus tem sido conosco, que tem nos abençoado o nosso lar e a nossa família, nós precisamos louvá-lo, expressar a nossa gratidão a Ele. É o segundo ponto para nós atrairmos a presença do Senhor. E o terceiro ponto é a adoração. Enquanto o louvor é a expressão da alma em gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito, a adoração é a expressão do Espírito em reconhecimento a quem Deus é. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que tem o poder, o domínio. Nada se furta aos Teus olhos, nada escapa das Tuas mãos. E agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Jeová Samá, o Deus presente. Na segunda noite, quarta-feira passada,
Nós falamos a respeito de uma necessidade grande na minha vida e na tua vida, na minha casa, na tua casa, para que nós sejamos abençoados. Falamos a respeito da direção do Senhor. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E eu expliquei, não vou fazer isso agora porque não há tempo, a respeito das bandeiras, quando os exércitos entravam em batalhas, e aquela bandeira maior que ia à frente direcionando todo o exército para onde eles deveriam seguir, qual era a direção. E o Senhor falou conosco na noite passada da campanha, que Ele precisa ser a nossa bandeira, que Ele precisa ser aquele que vai à nossa frente, direcionando os nossos passos, os nossos caminhos, porque quantas coisas nós temos que decidir, irmãos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, às vezes coisas pequenas, corriqueiras, mas às vezes coisas muito importantes, às vezes coisas difíceis, que às vezes nós não sabemos exatamente como fazer, como agir, mas quando o Senhor é a minha bandeira, quando o Senhor é a tua bandeira, quando Ele vai à nossa frente, você pode ter certeza que Ele nos direciona, e se nós andarmos na sua direção, a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Haja paz dentro de teus muros é o tema da nossa campanha, mas para que haja paz realmente dentro dos nossos muros, ou para que haja paz na nossa casa, nós precisamos da presença de Deus, e nós precisamos da direção de Deus. Isso é fundamental. Sem a presença de Deus e sem a direção de Deus, nós não temos como prosperar, como prosseguir. Mas vamos aqui nesta noite, esta é a terceira noite da campanha, nós lemos um texto, que você que tem um pouco mais de familiaridade com a Bíblia, já sabe qual é o nome redentor que está neste texto. O Senhor proverá, Jeová Jireh. Amém, irmãos? Jeová Jireh. Este é o terceiro nome redentor do Senhor que eu quero falar com os irmãos dentro desta campanha. As muitas necessidades de uma família. A partir de hoje vamos tratar sobre muitas necessidades que tem uma família, considerando os nomes redentores de Deus. Então nós vamos falar aqui da necessidade de provisão. Falamos da necessidade da presença, da necessidade de direção, mas também para que o nosso lar seja abençoado, nós precisamos da provisão, provisão divina. Qual é a definição, irmãos, de provisão? De uma forma bastante genérica, se define provisão como o suprimento de uma necessidade. E eu pergunto para você, e aqui nós falamos de uma forma bastante genérica e bastante ampla, Quem de nós, qual é a casa, qual é o lar, qual é a família que realmente não tem nenhuma necessidade? Mas se nós temos uma necessidade ou necessidades, nós também sabemos e vamos ouvir nesta noite que nós temos o Deus da provisão, que nós temos Jeová Jireh, não importa qual seja a necessidade. Nós lemos aqui um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, que está em Gênesis capítulo 22, onde vai tratar de algo muito difícil, para nós entendermos assim a princípio. Quando Deus fala com Abraão, e Deus pede a Abraão o sacrifício do seu único filho, Isaque, o filho da promessa, aquele de quem Deus havia dito para Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão já da idade de quase 100 anos, quando lhe nasce este filho, chamado Isaque. Agora Isaque deveria ter aproximadamente 12, 13 anos, na ocasião deste episódio, e o Senhor chama Abraão e pede a ele Isaque em sacrifício. E o texto sagrado, muito simples, muito fácil de entender, diz que Abraão, em obediência àquela ordem divina, aquela chamada divina, Abraão vai até o Monte Moriá para o sacrifício de seu filho Isaque. Em meio ao caminho, ou já próximo já do local do sacrifício, Isaque pergunta ao pai, até porque, com certeza, Isaque era um menino acostumado a acompanhar ao pai, certamente
nos seus sacrifícios, nas suas adorações, e Isaac já entendia muito bem, né, o que era um holocausto, como se procedia neste momento de adoração ao Senhor. E ele diz: meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Onde é que está o cordeiro para o holocausto? Como que talvez até dissesse: meu pai, o senhor esqueceu o principal. O senhor trouxe a lenha, trouxe o fogo, trouxe o punhal, trouxe tudo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E diante desta terrível pergunta, para um pai que sabia o que ele iria fazer, porque foi muito claro, a palavra de Deus e a ordem de Deus, oferece teu filho Isaque em holocausto, em sacrifício. Diante desta terrível pergunta de Isaque para Abraão, Abraão lhe responde: o cordeiro para o holocausto, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E a sequência disto, nós já lemos. Abraão prepara o altar, coloca a lenha, amarra Isaque, deita Isaque sobre aquela lenha. Eu tenho no meu coração que a essas alturas Isaque tinha até entendido já o que estava acontecendo. E quando Abraão toma o seu punhal para imolar o seu filho, uma voz brada e diz: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao moço. Agora sei que verdadeiramente me amas e não me negaste o teu filho, o teu único filho, a quem amas. E a palavra de Deus diz que neste mesmo momento, Abraão ouve o balido ali de um carneiro enroscado pelos chifres em um mato, e ele vai e toma aquele carneiro e sacrifica em lugar de Isaque, seu filho. Amém, irmãos? Este é o registro histórico que está aqui em Gênesis 22, que nós lemos e eu acabei de comentar rapidamente com os irmãos. Quero aqui agora tecer alguns comentários também, nós não vamos ser demorados, mas para que você possa entender o Deus provedor que está a meu favor e a teu favor. O Deus provedor que verdadeiramente tem os seus olhos voltados para a tua casa, para o teu lar, para a tua família. Amém, irmãos? Um fato inesperado na vida de Abraão. Tudo estava em perfeita ordem na vida de Abraão, até que um fato inesperado acontece. Deus pede o sacrifício de seu filho. Sabemos que Abraão era um homem de fé e temente a Deus, mas ainda assim era um homem, e portanto cremos que isso mexeu com o velho patriarca. Amém, irmãos? Preste atenção. Já aconteceu na minha vida, já aconteceu na tua vida, na vida de todos nós. Na vida de Abraão, tudo correndo muito bem. Afinal de contas, toda a ansiedade do coração do velho Abraão, agora já não existia mais, porque agora o filho da promessa havia nascido, era um menino, talvez de 12, 13 anos, 14 anos, saudável, tinha Sara, sua esposa, todas as coisas estavam concorrendo favoravelmente para Abraão e para o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. Isso já aconteceu na minha vida, isso já aconteceu na tua vida. Na nossa vida, fatos inesperados também acontecem e mexem com toda a nossa estrutura física, emocional e às vezes até espiritual. E eu pergunto, quem de nós aqui não viveu nunca uma situação como essa? Eu tenho certeza que você que já tem aí uma certa idade, você que tem família, você que é casado, você está entendendo bem aquilo que o pastor está falando. As coisas estão bem, graças a Deus, tudo bem na casa, tudo bem na família, tudo bem no trabalho, as coisas estão caminhando favoravelmente, mas de repente um fato inesperado acontece. Algo que a gente não estava prevendo, algo que a gente não estava imaginando, e que mexe com a nossa estrutura, mexe. Eu imagino que Abraão, apesar de ser um homem de fé e obediente à vontade de Deus, ainda que ele não tenha se abalado espiritualmente, mas eu não consigo ver um pai que não é estremecido emocionalmente diante de um pedido desse que Deus fez, ou mais do que um pedido, uma ordem dessa. Então, com certeza, irmãos, embora a palavra de Deus não é explícita em relação a isso, mas eu não tenho dúvida em dizer que Abraão, ele se estremeceu emocionalmente.
E quando alguma coisa acontece na nossa vida que nós não estamos esperando, quando uma adversidade chega até nós que nós não estamos esperando, isso também mexe conosco. Estremece fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e às vezes até, dependendo da condição espiritual, até espiritualmente. E apenas como exemplo, não é? Se chega uma enfermidade, um desemprego, um acidente, né, o fim de um casamento, a morte de alguém da família, queridos irmãos, quem de nós, né, que somos inabaláveis ao ponto de dizer, pode acontecer qualquer coisa que isso não vai mexer comigo? Não é verdade. Amém, irmãos? Não é verdade. E todos nós já passamos, pelo menos, por alguma destas situações, ou talvez outras que o pastor não tenha colocado aqui como exemplo, mas que você já viveu e que em algum momento realmente mexeu com a tua estrutura. Mas eu quero aqui, irmãos, ressaltar a fé e a obediência de Abraão, para que isso nos sirva de exemplo, não é? Apesar de acreditarmos que isso tenha mexido, ou seja, o sacrifício que Deus pediu para Abraão de seu filho, tenha mexido emocionalmente com Abraão, a Bíblia deixa claro que ele foi inabalável na sua fé e na sua obediência. Amém, igreja? Preste atenção. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é uma pessoa que já, conforme diz aquela canção que nós cantamos, né? Se você já pisou no Santo dos Santos, ou seja, se você entende o que é a presença de Deus, se você entende o que é a presença de Deus, não permita, meu querido irmão e irmã, que absolutamente nada venha mover a tua fé e a tua obediência ao Senhor. Amém, irmãos? Não deixe, né? Por mais difícil que possa ser as circunstâncias, não deixe que nada venha abalar a tua confiança no teu Deus. Não deixe de obedecer à ordem de Deus, à vontade de Deus, por mais difícil que esteja ou que seja a situação. Então eu quero aqui, né, destacar a inabalável fé e obediência de Abraão à ordem divina. Versículo de número 13, eu gostaria que quem estiver conosco na projeção é o Danilo. Danilo, por gentileza. Gênesis 22, versículo 3. Vai nos falar da obediência de Abraão. Não Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que sacrifiques o teu filho Isaque no monte que eu vou te mostrar. Sacrifício em holocausto a mim. Versículo de número 3 vai dizer: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Segura esse versículo para nós aí. Você consegue enxergar aqui obediência ou não? Obediência plena, irmãos. Obediência plena. Você não vai encontrar dentro da palavra de Deus, e nós estamos aqui no versículo 3, você não vai encontrar no versículo 2, porque no versículo 1 o Senhor está chamando e pedindo, mas você não vai encontrar no versículo 2 ali nenhum questionamento por parte de Abraão. Senhor, mas meu único filho, Senhor, mas esse não é o filho da promessa, Senhor, mas não é através dele que o Senhor prometeu que vai fazer de mim uma grande nação sobre a terra? Não. Obediência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém, igreja? Você quer a presença do Deus provedor na tua casa, na tua vida, na tua família? Há alguma coisa que esteja faltando e você depende da provisão de Deus? O primeiro ponto que nós destacamos aqui é a nossa obediência irrestrita. O que é obediência irrestrita, irmãos? É aquela obediência cega. Pastor, mas o senhor está falando que eu tenho que ter uma obediência cega a Deus?
É isso que eu estou falando pelo Espírito do Senhor. E obediência cega significa eu obedecer, você obedecer, mesmo quando nós não estamos entendendo. E eu pergunto para você, você acha que Abraão estava entendendo? Mas ele foi fiel, obediente. Amém, irmãos? Não deixou-se abalar pelas circunstâncias. Mas nós falamos aqui de duas coisas importantes em Abraão. Falamos da sua obediência e falamos também da sua fé. Versículo de número 5. Eu gostaria que nós tivéssemos aqui o exemplo da fé de Abraão. Quando eles chegam ao pé do monte Moriá, né, e então Abraão vai falar com seus moços, porque ele quer subir sozinho, ele precisa subir sozinho com Isaque para o sacrifício. Então o que o versículo 5 está dizendo é o seguinte: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Calma aí, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. O Senhor não havia pedido Isaque em sacrifício? Abraão não iria imolar o seu filho? Não iria matar o seu filho? Então, se assim é, Abraão deveria ter dito aos seus moços, aos seus servos que ficaram ali ao pé do monte, o seguinte, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali adorar, e havendo adorado, eu voltarei para vós. Eu, Abraão, voltarei para vós. Por quê? Porque Isaque vai ser sacrificado. Se Isaque vai ser sacrificado, logo Isaque não iria voltar. Mas qual era a fé de Abraão? Ou qual foi a fé de Abraão? A fé de Abraão é que eu e o moço subiremos para adorar, e depois de termos adorado, nós, não apenas eu, mas nós, eu e Isaque, voltaremos para vós. Isto é fé. Amém, irmãos? E aquilo que o pastor está falando, na direção do Espírito Santo de Deus, é corroborado com aquilo que o escritor da carta aos Hebreus falou, em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 18, eu gostaria que o Danilo me ajudasse. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler os versos 17 e 18, para você entender a fé de Abraão neste particular. Aqui é Novo Testamento, aqui é o escritor da carta aos Hebreus, fazendo menção daquilo que nós lemos em Gênesis 22. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Verso 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ainda que seja das cinzas, o Deus que prometeu que através de Isaque seria a minha descendência, ainda que seja das cinzas, Deus vai levantá-lo, Deus vai ressuscitá-lo, porque o meu Deus é Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Você entende? E eu quero lhe perguntar, irmãos, não diminuindo a aflição de nenhum de nós, não diminuindo nenhum problema, nenhuma adversidade que eu já tenha passado ou que você já tenha passado, mas eu pergunto, será que o problema pelo qual nós passamos se assemelha ao problema de Abraão? De forma alguma. Ainda assim Abraão acreditava. Se Deus prometeu que é através de Isaque que será a minha descendência, e Ele está pedindo para eu sacrificar Isaque em holocausto, ainda que seja das cinzas, ainda que seja dos mortos, Deus pode ressuscitá-lo. Isso significa dizer para mim e para você, meu querido irmão e irmã, aquilo que todos nós já sabemos: não há impossível para Deus. Não há. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua dificuldade? Qual é o problema? O que está acontecendo na tua casa? Qual foi o fato inesperado que mexeu com as tuas estruturas físicas, psicológicas, emocionais, espirituais? Alguma coisa estremeceu na tua vida, meu querido irmão e irmã? Pode ter estremecido? Pode estar estremecido ainda?
mas Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que pode mudar as circunstâncias. Eu quero aqui, irmãos, já encerrando a palavra desta noite, mais uma vez ainda, trazer um versículo que demonstra a fé de Abraão. Voltamos lá em Gênesis 22, versículo de número 8. Falando da fé. Quando Isaac pergunta para o pai, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, mas onde é que está o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão para Isaac? Versículo 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, preste atenção, Deus tinha falado isso para Abraão? Deus tinha dito para Abraão que iria providenciar um cordeiro no lugar do filho? Não. Deus tinha dito para Abraão pegar o filho e levar em sacrifício. Mas a fé, irmãos, a fé, e a verdadeira fé, sabe, não é aquela fé que nós simplesmente mentalizamos, ou que às vezes nós guardamos no coração. Pastor, mas isso não é fé? Também é. Mas a verdadeira fé, a verdadeira confiança, ela tem que ser verbalizada. O meu Deus vai fazer. Amém, irmãos? Preste atenção, preste atenção. Nós estamos numa sequência na campanha. Preste atenção para você não perder aí a noção das coisas. Nós começamos falando da importância da presença. Em seguida nós falamos a respeito da direção, da orientação. Se você vive na presença e anda na direção, você tem dúvida que você terá provisão? Amém, igreja? Então, se andamos, se andamos na presença, se temos a presença e andamos na direção, nós podemos verbalizar a nossa fé, porque com certeza Jeová Jireh está conosco, o Deus da provisão. Meu pai, onde é que está o cordeiro? O cordeiro para o holocausto, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Ainda, versículo de número 14, só para concluir, versículo 14, vai reforçar aquilo que nós já falamos. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por que que Abraão chamou o nome daquele lugar de Jeová Jireh? Porque quando ele colocou Isaac sobre o altar, sobre a lenha, e estendeu as mãos para imolar o seu filho, o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que verdadeiramente me amas e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí a palavra de Deus diz que Abraão vê um carneiro enroscado pelos chifres ali em um arbusto, ou em um mato, e ele vai lá e pega aquele cordeiro, aquele carneiro, e sacrifica em lugar do seu filho. Por isso, no versículo 14 é dito: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, em hebraico, Jeová Jireh. Conclusão: tendo Jeová Samá como Deus da presença, Jeová Nissi, a nossa bandeira que nos traz direção, exercitando fé e obediência, teremos Jeová Jireh como aquele que proverá a cada uma das nossas necessidades. Você crê nisso? Então aplaude e glorifique o nome do Senhor. Bem alto, bem forte. Louvado seja o nosso Deus. Coloque-se de pé. Entre outras coisas tantas, nós dissemos aqui que vamos daqui até o final da campanha falarmos de necessidades. Falamos aqui de uma necessidade, que é a necessidade de provisão. Para que haja paz dentro de nossos muros, ou para que haja paz na nossa casa, na nossa família, há muitas coisas que o Senhor precisa prover para nós. Você concorda com isso? E eu acredito que nós temos pessoas, e podemos dizer talvez, todos nós que estamos aqui, você também que está conosco na live, que deseja que algo Deus venha entrar com a providência, a provisão na tua casa, na tua família. Não sei qual é a tua necessidade, não sei se é uma necessidade física, não sei se é uma questão de enfermidade, não sei se é uma necessidade financeira, material, não sei se de repente é o desemprego,
né, que tem chegado até você, até a tua casa, né? Eu não sei se é problema conjugal, problema de relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, não sei qual é a tua necessidade, você sabe, e o Deus da provisão também sabe. Agora, o que eu sei e posso te afirmar, que estando na presença do Senhor e andando na direção do Senhor, conforme diz o apóstolo Paulo, o meu Deus suprirá em glória a cada uma das tuas necessidades. Amém, irmãos? É comum, irmãos, né, às vezes nós ouvirmos um pai, uma mãe, né, diante de uma situação difícil e da necessidade de um filho, de uma filha, ele dizer, olha, eu me desdobro, né, eu faço o que for necessário para poder suprir a necessidade. E nós fazemos isso mesmo, né, diante de certas circunstâncias e diante de certas necessidades, nós fazemos, vamos usar aqui uma expressão, né, muito forte, mas às vezes nós fazemos o impossível, né, para poder atender aquela necessidade que um filho nosso tem, que uma filha tem. Agora, essa dificuldade que eu tenho, essa dificuldade que você de repente pode ter, ela não existe para Deus. Deus não tem dificuldade nenhuma em atender às nossas necessidades. Amém, irmãos? Ao contrário disso, quando nós lemos o Salmo de número 37, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo, deleita-te no Senhor, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha bem, irmãos, esta expressão, né? Coloca para nós, por gentileza, Danilo, Salmo 37, vamos ler aí os versos 4 e 5, me parece, vamos lá, Salmo de número 37. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu sei que a Bíblia está escrito da forma certa, do jeito certo, mas eu particularmente eu gosto de ler o versículo 5 e depois o versículo 4. Se eu tivesse escrito, não fui eu que escrevi, eu colocaria o versículo 5 primeiro. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Verso 4. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Deleita-te, agrada-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. E veja bem, irmãos, que esta expressão é fantástica, porque aí não está falando só da necessidade, está falando até mesmo do desejo. Deus, Ele vai além das nossas necessidades, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Então nós vamos orar, nós vamos falar com Deus agora, e vamos colocar Jeová Jireh, Deus da provisão. Se você quiser, você verbalize aí qual é a tua necessidade. Se você não quiser, não tem problema. Dentro do teu coração, Deus conhece o teu coração, sabe o que você precisa. Mas eu gostaria que você colocasse agora diante do Senhor a tua necessidade. Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe nesta área, Senhor. Eu preciso que o Senhor entre com a providência nesta área, Senhor, para que haja paz na minha casa, para que haja paz nos meus muros, para que haja paz na minha vida. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Nesta que é hoje, meu Deus, a terceira noite da campanha, haja paz dentro dos nossos muros. Ó Pai Santo, nós já entendemos a importância de estarmos na Tua presença. Já entendemos a importância de Jeová Samá, já entendemos a importância de andarmos na direção do Teu Espírito, sabendo que o Senhor é a nossa bandeira. Ó Deus, e hoje o Senhor falou conosco a respeito das nossas necessidades. Senhor, eu não sei exatamente qual é a necessidade deste teu filho, desta tua filha, que está conosco aqui nesta campanha, Pai, quer seja de forma presencial ou à distância.
ele necessita de algo da tua parte, esta tua filha necessita de algo da tua parte, Senhor. Ó Deus, e assim como o Senhor provou o coração de Abraão, teu servo, ó Deus, o Senhor pode estar provando este coração, o coração deste teu filho, o coração desta tua filha, e o Senhor que sonda e conhece os nossos corações, ó Deus, sabe o quanto nós amamos a Ti, o quanto nós tememos ao Teu nome, e por isso, Senhor, nós rogamos agora que o Senhor possa suprir a cada uma das necessidades da Tua igreja, seja, meu Deus, necessidades físicas, sejam necessidades emocionais, financeiras, Senhor, ó Deus, materiais, espirituais. Eu não sei, querido Deus, qual é a necessidade, eu não sei, Pai Santo, em que momento, Senhor, em que área este teu filho, Senhor, ele foi tomado, querido Deus, de uma adversidade inesperada, Senhor, que algo, querido Deus, imprevisto aconteceu, Senhor, e hoje este teu filho, esta tua filha tem vivido este momento de dificuldade, de dor, ó Deus, de aflição, mas nós te louvamos por isso, e assim como o Senhor proveu na vida de Abraão, assim como o Senhor proveu na vida de Isaque, ó Deus, trazendo ali um cordeiro para que fosse sacrificado em lugar de Isaque, eu sei também que agora, Senhor, o Senhor está dando ordem aos teus anjos, como o Senhor deu ordem ao teu anjo que bradou com Abraão, o Senhor está dando ordem agora aos teus anjos, meu Deus, para bradar, Senhor, com a tua igreja, para bradar, meu Deus, com esses teus filhos, dizendo que o cordeiro do holocausto já foi provido, que a necessidade desse teu filho já foi atendida, que a unção e a bênção de Jeová Jireh já está sendo derramada, e por isso nós te louvamos e te agradecemos, e verbalizamos, meu Pai, que nós te louvamos e te damos graças, porque nós podemos declarar que há paz dentro dos nossos muros, há paz no nosso lar, há paz na nossa casa, por conta da tua presença, por conta da tua direção e por conta da tua provisão, em o nome de Jesus. Digam amém. Está muito fraco esse amém. Para quem é mais do que vencedor, está muito fraco esse amém. Digam amém. Amém. Aplauda o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia.